gostaria, então, de abrir os trabalhos, chamando aqui o Francisco Rax, que é da consultoria Rax e Amaga e Associates. Ele que tem mais de 40 anos de experiência em todos os segmentos de tintas e relacionados na América Latina, para proferir a palestra Diagnóstico de um mercado de 22 bilhões de dólares à procura de valor agregado. Alô? Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Bom dia. Falaram que eu tenho 40 anos de tinta, mas o pessoal brinca um pouco sobre isso, certo? Alguns dizem que eu vendi o Sparlac para a Arca de Noé. A Célia trabalhou no Sparlac. Deu troco. Deu troco. Não, mas, na verdade, Washington e eu começamos há bastante tempo na DuPont, e ele fabricou e eu vendi a laca preta para o Henry Ford. Bom, é um prazer estar aqui, eu agradeço ao Agnello, e eu vou falar um pouco para acordar vocês todos de muito número. Certo? Nós vamos falar do cenário atual da América do Sul, o mercado de tintas, certo? O futuro, e nós vamos falar de rentabilidade em tintas na América do Sul. Certo? Porque um mercado de 22 bilhões de dólares é quanto esse mercado vai consumir de tinta em 2030. Certo? Com lucro. E o diagnóstico e as conclusões. Certo? Bom, a América do Sul são 13 países, certo? 400 e mais milhões de habitantes, 2 línguas são faladas por 99% das pessoas. Certo? É uma colcha de retalho de países, e todos os países relativamente grandes em extensão territorial, o que é muito importante para o nosso mercado. Certo? Nos 13 países, nós temos países bem pequenos, com 200 e poucos mil habitantes, e países como o Brasil, de 400 milhões de habitantes, com um PIB per capita em poder de compra local também variando muito, certo? Só um reparo agora, os dados da Venezuela são totalmente estimados e pouco confiáveis no geral. Então, certo? Os outros dados nós temos alguma segurança no que nós falamos. Da Venezuela não posso falar nada, certo? Mas estão aí para ilustrar. Certo? Todos esses mercados têm tido um histórico de crescimento na economia, variados, mas relativamente estáveis, com exceção do Brasil e Argentina nos últimos tempos. Certo? Países como a Colômbia, que tem um crescimento de 1,8% ano passado, por exemplo, nos últimos 20 e poucos anos, não teve nenhum ano de PIB negativo. Também não teve nenhum ano de 8% de crescimento. São países de economia relativamente mais estável. Certo? Apesar da popularidade não ser muito grande nos países desenvolvidos, certo? São países de economia bastante boa, certo? Crescente, ainda pobres, mas com potencial grande. Certo? O mercado de tintas, 3 bilhões e 150 milhões de litros, 8 bilhões de dólares. Então, tem mercado pequeno e tem mercado como o Brasil, que é quase 5 bilhões de dólares. Certo? Uma variação muito grande. Não precisa se preocupar muito com esses números, que todos eles estão disponíveis no nosso site, RY-Associates. É um mercado importante. O mercado do Brasil é o 6º do mundo, o 5º em volume, o 6º em valor, certo? E a América do Sul tem uma importância muito grande em todo o contexto. Essa divisão ilustrada do mercado, o Brasil é 54% do volume, a Argentina 12%, a Colômbia chegando muito perto da Argentina com 11% em volume. Certo? Em valor
O Brasil é 52%, a Argentina tem um preço médio maior, dá 14%, certo? E os outros países. Prestem muita atenção também no Peru. Litros per capita. O litros per capita é uma convenção que se adota internacionalmente para fazer comparações. Tem um viés para quem, como nós somos de tintas, que comparar os litros per capita de tinta econômica com litros per capita de tinta de primeiro mundo é um pouco não muito confiável, mas é uma relação de valor interessante que vale como referência. Então, quando a gente fala que a América do Sul tem um consumo per capita de 7,5 litros, se colocar isso em termos de sólido ou de rendimento, certo? A comparação é muito mais desfavorável com os países desenvolvidos. Os 16 litros dos Estados Unidos é de tinta de alto rendimento, e os 7,5 é de tinta de baixo rendimento. Certo? Mas é uma comparação válida e vale a relatividade dos fatores. Mas tem, né, países como o Chile, já com um nível de consumo bastante interessante, 12 litros per capita. Certo? A segmentação do nosso mercado. 76% do volume é tinta decorativa e imobiliária. Certo? 2% automotivo OEM. É uma indústria diversificada. Repintura automotiva é o segundo maior mercado, com 5%. Autopeças e plásticos é 1%. Cresce junto com a indústria automobilística e com a repintura. Transportes e agrícola é um dos mercados que mais cresce e vai continuar crescendo por muito tempo, depois nós mostramos isso, que está ligado com ônibus, veículos especiais e os veículos agrícolas, certo? Madeira, que é um mercado que, em crescimento, muito concentrado no Brasil e no Chile, certo? 4% do volume. Tinta em pó vai em todos os segmentos de mercado praticamente, com 4%. Indústria geral e embalagem, basicamente congrega tudo. E manutenção e marítima, principalmente manutenção, certo? É uma indústria bastante diversificada e bastante próspera em todo o continente, certo? A tinta imobiliária tem uma classe média crescente na América do Sul toda, nós vamos mostrar isso, que é o fator principal que movimenta esse mercado, e um déficit habitacional muito grande em toda a América Latina. Então, é um mercado que não para. Certo? Diminui um pouco, cai um pouco num país, sobe no outro, mas é um mercado extremamente promissor em todos os países. Certo? A repintura, se nós olharmos, o Brasil teve 2 anos de PIB muito negativo, o mercado de tintas no Brasil, nesses anos de PIB negativo, caiu 7%. O mercado de repintura automotiva não caiu nem uma vez. Cresceu todos esses anos. Por quê? Porque toda a América do Sul e Brasil, tudo, tem uma necessidade muito grande de mobilidade. E a frota é crescente em todos os países continuamente. Certo? Mesmo vendendo um pouco menos de automóvel, quando se vende menos de automóvel, se sucateia menos. Então, a frota cresce. E cresce com motoristas novos, sedentos para dar uma raspada no carro. Certo? A automotiva original e a autopeças é uma indústria mais concentrada no Brasil e Argentina, onde tem a grande indústria automobilística. Tem na Colômbia também uma indústria automobilística importante, e um pouquinho a coisa no Equador. Mas, nesses 2 casos, a indústria de autopeças não é tão significativa, porque eles recebem basicamente tudo CKD e montam localmente. Certo? A indústria de ônibus, por outro lado, é uma indústria extremamente pulverizada. Em toda a América do Sul, nós temos fábrica de ônibus. Tem fábrica de ônibus como a Marco Polo, tem a fábrica de ônibus como a Caio, fabrica 45, 50 ônibus por semana, e tem fábricas no Equador, na Colômbia, no Peru, que fabricam um ônibus cada 2 semanas, mas continuam pintando. Certo? A manutenção é uma indústria extremamente próspera, certo? Movimentada pela indústria química, petroquímica,
mineração na costa do Pacífico, no Brasil também, e a indústria de agroquímicos também, de agrícola, certo? Com silos, com toda transportes e tudo mais, certo? Movimenta todo esse mercado de manutenção. A marítima, movimentada pelo petróleo offshore e pela indústria pesqueira, principalmente do lado do Pacífico, certo? Madeira, como eu já disse, mais concentrada no Brasil e no Chile. Na Colômbia está se desenvolvendo um polo de exportação também para os Estados Unidos, certo? E agora vamos falar da concorrência. Nós costumamos dividir a concorrência em 3 grupos de empresas, em 4 grupos, desculpe. Um grupo são as 5 maiores empresas de tintas do mundo, certo? São essas a Akzo, a Exalta, a BASF, a PPG, a Sherwin-Williams. Existe uma discussãozinha que 2 daí saíram para entrar a RPM e a Nippon, certo? Mas essas são historicamente as 5 maiores, certo? O outro grupo são as internacionais que não fazem parte desse grupo de 5, mas também são igualmente muito importantes. 3M, que fabrica muita coisa, inclusive algumas coisas de tinta, a Roberlo, espanhola, a Nippon, a Yotun, a Mankiewicz, todas elas instaladas na América, a Hempel, a Yatu chinesa, Redspot coreana-americana, a Lerrer italiana, a Carboline, que faz parte da RPM americana, a Carpoli, que é a maior fábrica independente da China de tintas, extremamente importante em tinta para madeira, a Evercoat americana, extremamente importante nos complementos de repintura automotiva, a Color americana é uma marca mais do que uma fábrica, certo? De tintas imobiliárias, certo? Tinta Lux espanhola, Monteau espanhola, Profilan alemã. Além disso, tem outras fábricas, mas são essas que estão mais ativas na América do Sul. Agora, tem um fenômeno sul-americano. Não é jabuticaba, porque jabuticaba só tem no Brasil, mas é um fenômeno sul-americano, que são as multirregionais, as chamadas multilatinas, certo? A Codelpa no Chile, com sede no Chile, certo? Ela foi adquirindo a Ceresita, a Cipa, a Silco-Rofin, a Soquima, e trabalha com uma associação com a Yotun, certo? O grupo Croma, no Peru, e um pouco no Equador, um pouco na Bolívia, certo? A CPPQ, a Vencedora, a Tecno, e tem mais outras 6, 7 marcas no Peru, certo? A Sinteplas, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, certo? E já avançando para outros países, certo? A Pintuco, certo? Líder na Colômbia, muito forte no Equador, muito forte na América Central, apesar de a gente não estar trabalhando em América Central, mas tem operações fortes na América Central e no Caribe. A Saerlac, certo? Uma multilatina de origem brasileira, certo? Com operações fortes no Brasil, no Chile e outros países também, certo? E aí eu falo Renner Saerlac, certo? Tintas Weg, certo? Também com operações multissegmentadas e multinacionais, certo? São, digamos, esse grupo que a gente presta muita atenção. E depois tem as empresas locais. Eu vou cometer alguma injustiça aqui, que eu não vou colocar todas, mas eu vou colocar algumas só para dar um flavor. Flamuco, na Venezuela, Monopol na Bolívia, Amanhecer no Paraguai, Unidas no Equador, a Nipsa no Peru, Tersuave na Argentina, e Colorim. No Brasil, vou passar rápido para ninguém reclamar que não está aí, certo? E na Colômbia, Sapolim, Pintulande, Tipo Pavon, Greco, certo? Como é que essa concorrência se comporta na América do Sul? Dividido por grupo. E aqui eu não vou falar market share de nenhuma empresa em particular, para não criar problemas. Mas as globais têm 42%, as 5 globais têm 42% do mercado em valor
todos os segmentos. Aqui não estamos falando de tinta imobiliária, estamos falando de todos os segmentos. Certo? As locais têm 39, o equilíbrio. E o fiel da balança estão nas outras internacionais. As multilatinas, com 15, e as outras internacionais, com 4. As outras internacionais participam muito forte nos nichos de mercado. Agora, o que é curioso é que todo mundo, basicamente as empresas internacionais, olham a América do Sul, certo? América do Sul Norte e América do Sul Sul. Nós olhamos diferente. Nós olhamos América do Sul Caribe, América do Sul Atlântico, Pacífico e Atlântico. Certo? E vocês vão ver o porquê que nós fazemos isso. Tem uma discussão se Bolívia é Pacífico ou Bolívia é Atlântico, mas a parte de tintas ela depende mais do Brasil do que do Pacífico. Então, certo? E o Paraguai também é mais, não tem costa, mas é mais Brasil e Argentina. Certo? Então, se nós olharmos a participação do mercado na costa atlântica, 52% do mercado está na mão das 5 globais. 8% nas multilatinas, 2% nas outras internacionais e 38% nas locais. Se nós olharmos para o lado Pacífico, o Caribe eu não vou olhar porque tem a Venezuela, que os dados lá eu não consigo confiar. Certo? No lado Pacífico, muda totalmente a figura. As locais têm mais ou menos a mesma coisa, a mesma importância, 40%. Mas as globais têm muito pouco, relativamente, e as multilatinas é que dominam o lado do Pacífico. Certo? E as outras internacionais têm uma presença mais importante. São mercados mais abertos do que o Brasil e a Argentina. Certo? Então, olha a comparação dos dois. Então, quando a gente fala em consolidação e aquisição, é só olhar aí. Certo? Aonde tem potencial para crescer e fazer aquisição. Certo? Futuro da América do Sul. Nós falamos da classe média. Nós fizemos vários estudos nos últimos 10 anos, comparando os vários mercados da América do Sul, principalmente Brasil, Argentina, Colômbia, que a gente tem dados históricos mais representativos, e Chile, certo? Com o crescimento da economia. E tem um mito que se fala que, normalmente, tintas cresce 1% acima do PIB. Mentira. Cresce parecido com o PIB. Quando o PIB cai, tinta cai muito mais. Quando o PIB sobe, tinta também sobe, mas nem sempre 1%. Às vezes, sobe muito mais que o PIB e, às vezes, sobe menos que o PIB. Já tivemos anos no passado que o PIB brasileiro cresceu 7%, tinta cresceu 4%. Certo? E quando o PIB caiu 3,5%, tinta caiu 7%. Certo? Mas tem uma relação. Agora, o que é impressionante é a curva de relação do consumo per capita com a classe média. Certo? O poder da classe média que influencia a renovação, a manutenção e o crescimento do mercado. Certo? E esses são estudos feitos pelo Brookings Institute, de Washington, que definiu a classe média dos países emergentes como algo entre famílias que consomem entre 10 e 100 dólares por dia. É assim. Em poder de compra local. Certo? Abaixo de 5 é pobreza. Certo? Então, ele definiu uma classe média muito ampla. E estudou isso nos vários países da América do Sul e fez as projeções. E nós usamos isso como a nossa base. Certo? Pelo histórico e para fazer as projeções. Então, nós temos que, na América do Sul, a classe média definida assim, não é classe A, B, C, D, que os institutos de pesquisa gostam, é definida assim, vai de 32% a 60%. Certo? Com variações, você vê que o Uruguai já está numa faixa em cima, o Chile também, certo? Crescem menos, né, do que países como Colômbia e Peru, que atravessam a curva mediana. Certo?
Então, é isso que a gente tem que ter em mente quando faz projeções para o futuro. Certo? E esse mercado vai consumir quase 11 litros per capita em 2030. O pessoal fica me olhando um pouco torto quando eu falo de 2030. Certo? Eu tenho que lembrar, os que não me conhecem, que na minha família todos vivem mais de 90 anos. E a Samantha e a Rosana, que vão estar aqui patrocinando o Fórum de 2030, porque o Agnello vai estar aposentado, mas a mulher dele e a Rosana vão estar aqui e vão me convidar. Certo? Vocês podem cobrar. Certo? Essas projeções. Certo? Mas, então, nós temos o consumo crescendo de 7,5% a 10%. Os países menores ali têm uma projeção muito favorável, porque eles estão recebendo muito investimento para evitar migrações. Certo? Então, a Guiana, o Suriname, tudo estão recebendo muito investimento, então vão aumentar o consumo para fixar as populações locais e haver o desenvolvimento. Mas a gente tem países como o Chile, com um crescimento um pouco mais lento, mas mesmo assim vai atingir 17 litros. Certo? A Colômbia, com crescimento astronômico, certo? O Peru, com grande crescimento, certo? E o Brasil vai para quase 12 litros per capita, certo? Com crescimento contínuo e estruturado. Certo? Uma outra coisa muito importante é a frota de veículos. O número de veículos por 1.000 habitantes no Brasil, na Argentina, na América do Sul, certo? É baixo em relação aos outros países do mundo. Vejam que na América do Sul nós temos 227 veículos por 1.000 habitantes hoje, na frota circulante. O México já tem 290. Certo? Sem falar de Portugal, Espanha e Estados Unidos. Certo? E o crescimento projetado, também pelo poder de aquisitivo da classe média e pelas distâncias que temos que percorrer em todos esses países, vai continuar. Existe uma demanda muito grande por mobilidade. E mesmo com carros autônomos, o Hélio acabou de falar aqui ontem, né, da dificuldade das demarcações nas estradas brasileiras. A mesma coisa vale para a América do Sul. E estradas sem demarcação decente, carro autônomo não anda. Mesmo com carro autônomo e tudo mais, a frota vai crescer de alguma maneira, porque a população precisa se movimentar. Mesma coisa com ônibus, mesma coisa com metrô, com trem, o que você quiser. Então, isso é um motor muito importante para a indústria de tintas. Certo? Então, a frota, hoje, da América do Sul, é 95 milhões de veículos. E vai chegar a 150 milhões de veículos em 2030. Vai crescer continuamente a mais ou menos 4% ao ano. Certo? Varia país a país, mas é muito importante essa projeção. Certo? Já estou estourando o tempo. Certo? Por segmento de mercado, certo? Os vários segmentos vão crescer assim, e o que chama atenção é automotivo OEM, que está recuperando no Brasil e na Argentina, certo? A Argentina vai sofrer uns percalçozinhos esse ano, mas se recupera, certo? E transportes e autopeças crescem bastante bem. Todos os outros mercados crescem acima de 3% na projeção nos próximos 5 anos, em toda a América do Sul. Certo? E, então, em 2022, nós vamos ter 12 bilhões de dólares, certo? Divididos pelos segmentos, com todos os segmentos importantes e representados. Certo? E, por país, o Brasil vai continuar representando 50 e poucos % do mercado, certo? A Argentina, 14%, Colômbia, 11% e assim por diante. Certo? Todos os países vão ter crescimento mais ou menos uniforme na média. Certo? É o que nós vemos aqui. Certo? Por país, até 2030, certo? Por coincidência, o crescimento dá o mesmo, variando país a país, dependendo das projeções de crescimento das classes médias. Certo? E nós vamos chegar, então, em 2022, com 22 bilhões de dólares. O que movimenta o mercado? A classe média é a força motora principal. Certo? A infraestrutura, a necessidade de infraestrutura em todos os países, o déficit habitacional, certo?
mobilidade, que nós falamos muito, a regulamentação dos mercados, certo? Ou autorregulamentação, ou regulamentação por lei, certo? Eliminação de produtos ainda, em vários países ainda se usa metais pesados, que estão sendo eliminados, certo? Controle de emissões, certo? E os desafios da indústria, certo? A indústria da América do Sul tem uma capacidade instalada muito grande. O Paulo falou aqui da capacidade instalada em máquinas, certo? Ele tem uma capacidade instalada ociosa de 50%. E esse é retrato da indústria brasileira e do resto da América Latina. Em horas máquina, existe uma capacidade instalada folgada na América do Sul. E esse é um desafio. O que precisa, muitas vezes, é a adaptação dessa capacidade instalada para as novas tecnologias, certo? O acesso à inovação e valor agregado. Nós vamos falar mais de valor agregado em seguida, certo? O contínuo fortalecimento das marcas, certo? Você pode regulamentar o mercado, pode definir tinta econômica de um jeito, tinta econômica do outro jeito, certo? Mas o que vale é a confiabilidade do consumidor naquela marca, certo? Vocês têm que trabalhar continuamente no fortalecimento das suas próprias marcas, certo? A confiabilidade do consumidor é que vale, certo? Distribuição diversa e fortalecida, certo? Uma distribuição diversa e fortalecida pode ser um desafio para você negociar, mas também uma distribuição independente e forte, como é, por exemplo, a distribuição de tinta no Brasil, certo? Valoriza o mercado, certo? Você não tem casos grandes de ruptura de mercado no Brasil, tanto em nível de distribuição quanto em nível de fábricas. Não tem falência concordata de porte no Brasil. O nível de inadimplência é grande, mas o nível de iliquidez é pequeno, certo? Eles acabam pagando, certo? A produtividade é um desafio constante. Nós temos uma capacidade instalada grande e precisamos utilizar ela de maneira produtiva e modernizar, e ir realmente para a fase da indústria 4.0. O Washington, meu sócio, vai falar à tarde um pouquinho mais de um dos segmentos da industrialização moderna. Consolidação da concorrência, nós vimos um mapa da concorrência, certo? E os novos entrantes. É atrativo, é um mercado atrativo, nós vamos ver por quê. Certo? O Schaefer, ex-CEO da Exalta, saiu da Exalta em agosto, mas antes de sair ele fez uma declaração bombástica para a McKinsey. Certo? Ainda vai haver mega consolidações no mundo das tintas e rapidamente. Certo? Ele sabe o que vai acontecer, eu tenho minhas desconfianças, mas vai haver. Certo? Mas vai haver muita aquisição continuamente e já está havendo. Talvez não tão rápido na América do Sul, mas vai haver. Então, novos entrantes ou entrantes que já estão aqui trabalhando em mercados de maneira mais discreta poderão mostrar a cara, certo? Deixa eu falar rapidamente sobre valor agregado. Nós vamos falar de banco de dados publicados de empresas médias sul-americanas, dados contábeis simplificados, certo? De empresas focadas em segmentos e bem-sucedidas, certo? São os dados simplificados. Nós vamos falar de retorno sobre vendas, calculado com EBITDA, que é o lucro antes de amortização, taxas e depreciação, certo? E vamos calcular retorno sobre investimento do mesmo jeito. Esse é um caso típico de empresas imobiliárias médias do Brasil, lá do Atlântico. Certo? A margem de 42%, despesas de 20 e poucos por cento, certo? Um EBITDA de 12% sobre as vendas e um ROI de 17%. Retorno sobre investimento, esse é um caso típico desses últimos 3 anos, de empresas bem-sucedidas. Certo? Se a gente projetar e fizer a projeção de que ele cresce com o mercado, com produtividade, controlando despesas fixas e crescendo só com o mercado, sem fazer concessão de preço ou margem, ele chega a um ROI de 19,5% em 3, 4 anos, crescendo 20%.
3, 4, 5% ao ano. Certo? Se essa mesma empresa, ao invés de crescer, só melhorar a margem, o ROI vai para 21%. No mesmo volume atual, só crescendo 3 pontos percentuais na margem. Vai para 21%. Num negócio maduro como tintas. Até gente que fala que é um negócio arcaico. Com 21%. Certo? E, se acontecer as duas coisas, melhorar o volume com produtividade e melhorar a margem, 24% de retorno sobre investimento num negócio maduro. Certo? Se a gente pegar tinta especial, industrial e repintura, e típico do lado pacífico, certo? As margens são melhores, as despesas um pouco maiores, o EBITDA é um pouco menor, mas o retorno sobre o investimento é maior, 19%. Se a gente fizer as mesmas projeções que nós fizemos lá, nós vamos chegar em 28% de retorno sobre o investimento. Certo? Crescendo com o mercado e administrando margens e os custos. Certo? Então, e se nós olharmos agora um pouquinho as empresas globais, os globais que me perdoem, certo? Retorno sobre o investimento delas é entre 10% e 15%. E eles têm meta de 20%. Eles não se aventuram em falar em meta de 25%, 28%. As locais podem e devem falar nisso. Certo? Tem tido ganhos de produtividade nos últimos anos. Todas elas. Certo? Mas as despesas são altas. Quando nós falamos nas empresas locais de nível de despesa de 22%, 25%, elas trabalham com 32%, 35%. Certo? E têm dificuldade para baixar isso. Mas trabalham com margens melhores. Por isso conseguem esses retornos. Falta escala para chegar nos níveis. Então, o que elas vão fazer? Elas vão crescer ou fazer aquisição. Elas não têm mais espaço para ganhos de produtividade. Elas vão ter que crescer. Certo? Então, elas já estão fazendo isso. Certo? Simplificando, né, o que nós falamos, na margem de 45%, nós chegamos a 16% de ROI nas tintas imobiliárias, 24% de ROS e 24% de ROI. E nas tintas especiais, 28% de ROI. Estou correndo um pouco para não atrasar, mas a busca de valor agregado com produtividade tem que trabalhar as funcionalidades. E esses fóruns favorecem a isso. Os fabricantes de matéria-prima que estão aqui presentes, todos eles apresentam soluções de funcionalidade e produtividades importantes. Certo? Marcas e confiabilidade, nós já falamos sobre isso. Certo? Foco, diversificação exagerada, tira o foco, e todas as empresas que eu apresentei resultados aqui, em anos difíceis, são empresas focadas. Certo? Distribuição forte e independente, é importante a distribuição ser forte e independente. Certo? Ninguém ganha dinheiro sozinho. Certo? E associações e parcerias. Se você não tem tecnologia, não roube o químico do vizinho. Faça uma associação. Certo? Trabalhe com o seu fornecedor de matéria-prima. Desenvolva um protocolo de pesquisa. Certo? Eles podem ajudar em muito, os fabricantes de tinta. Certo? E vocês têm ouvido aqui eles falando nisso. Certo? Nós estamos falando de um crescimento para 11 litros per capita, um mercado de 22 bilhões de dólares, 4% ao ano em volume, 7% em valor, um mercado maduro, crescente, estável, rentável. Aliás, muito rentável. Muito obrigado.